Olá, sétimos anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger, a nossa intérprete Elisângela, e hoje nós vamos aprender sobre a formação das monarquias nacionais. A formação da monarquia francesa principalmente, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? O objetivo da nossa aula de hoje, né? Compreender os processos de formação e consolidação da monarquia francesa no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna e as razões da centralização política na figura de reis e rainhas, tá? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Você lembra quais as transformações sociais, econômicas e culturais que marcaram a constituição dos Estados Nacionais na Europa? Você conhece algum país governado por uma monarquia? Veja, no processo de constituição dos Estados Nacionais modernos, a monarquia francesa passou a delimitar as fronteiras e os territórios nacionais. Então, veja, a formação de uma monarquia nacional, de um Estado nacional moderno, para que isso aconteça, precisa de algumas características, tá? Delimitar esse território, criar uma moeda única, criar um exército assalariado, criar leis que sejam comuns a esse território todo. Essa é a base da formação de um Estado nacional, né? Então, como vocês estão vendo aqui no slide, ó, instituiu uma moeda única, definiu leis comuns para todo o reino, organizou o exército assalariado e permanente. Atualmente, né, nós temos ainda algumas monarquias no mundo. Como exemplo delas, tem o Reino Unido, a Dinamarca, a Arábia Saudita, Tonga e Camboja. Tá? Então, são poucas as monarquias existentes, mas ainda existem. Então, os estados nacionais, quando eles se formaram, para nós entendermos isso hoje, nós chamamos de países, né? E hoje o governo, né, a forma de governo é diferente. Mas aqui nas monarquias, então, o governo era um rei, né? Era reinado, era por isso que era um rei que governava, né? Você conhece alguns países governados por uma monarquia? A mais conhecida hoje é a Inglaterra, né? Rainha Elizabeth II, que todo mundo conhece ela, né? Estudar a formação da monarquia francesa nos permite compreender o processo de constituição dos territórios nacionais modernos na Europa. A formação da monarquia francesa teve início a partir então do século XI. A centralização do poder real foi favorecida pelos seguintes fatores. Veja, a dinastia dos Capetos, de 978 a 1328, tomou medidas como o confisco de feudos, né? Ó, novamente aqui, ó, a criação de um exército assalariado, a instituição de taxas, principalmente sobre bens da igreja. Por quê? Porque para poder organizar e governar um Estado nacional moderno, um país, precisa de impostos. Então, ele tinha que encontrar uma forma de organizar isso também, tá? Filipe Augusto foi o primeiro rei da França. Ele governou de 1180 a 1223, tá? E aí ele impôs a autoridade dele sobre os outros grupos, conquistou feudos, comprou terras dos nobres, usou a força do exército e escolheu Paris como a capital. Então aqui a imagem da coroação do Filipe Augusto no século XIV. E a gente vai entender também como foi que essa sociedade se formou. A sociedade francesa, ela se forma com ordens muito parecida como era a sociedade medieval. Então ela vai formar com 3 estados, né? O primeiro estado era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado era o restante da população. E aí a gente vai entender mais à frente os problemas que irão surgir em função disso, em função de ser uma sociedade que ainda mantinha um certo estamento, tá bom? A nossa primeira atividade da aula de hoje. A estrutura do poder na França se organizou a partir de 3 estados que seguiam uma divisão social medieval. Quais eram esses estados e quem os constituía? Eu peço que vocês copiem esse exercício no caderno de vocês, tá? Respondam esse exercício no seu caderno e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade sétimos anos. Veja, a estrutura de poder na França se organizou a partir de 3 estados que seguiam uma divisão social medieval. Quais eram esses 3 estados e quem os constituía? O primeiro estado, constituído pelo clero. O segundo estado, pela antiga nobreza feudal. E o terceiro estado, pelo restante da população. As guerras que fortaleceram o poder do rei. Veja, era importante naquele momento que um rei vencesse uma guerra, pois isso fortaleceria ele teria mais apoio. E no caso da formação dos Estados Nacionais, não foi diferente. A Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre a França e a Inglaterra, que durou de 1337 a 1453, foi importante para a França, porque a França ganha essa guerra, né? Com isso cria um sentimento de nacionalidade que permite a formação, então, da monarquia francesa, né? Foi uma guerra muito longa. Aqui nós temos a imagem, então, da Batalha de Jargeau, né, em julho de 1429, e nessa guerra também teve a participação da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela participou, ela era uma jovem, né, e aos 18 anos ela comanda uma batalha, participa da Batalha de Orleans. E após essa batalha, veja, o rei Carlos VII, que viveu de 422 a 461, conseguiu restaurar, então, o poder da França e criou um exército permanente, tá? Então, nós vamos agora para a nossa segunda atividade da aula de hoje, tá? A Guerra dos 100 Anos foi um conflito ocorrido entre França e Inglaterra. Quais foram as consequências da Guerra dos 100 Anos? Vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam essa atividade e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade? A Guerra dos 100 Anos foi um conflito ocorrido entre a França e a Inglaterra. Quais foram as consequências da Guerra dos 100 Anos? As consequências foram o enfraquecimento da nobreza e o estímulo à fidelidade aos reis, que passaram a ser vistos como símbolos de uma identidade nacional. As guerras de religião. Então veja, nós vimos que a Guerra dos 100 Anos, né, uma batalha bastante extensa, foi importante, criou nos franceses o sentimento de nacionalidade, de identidade nacional, e com a vitória da guerra isso permitiu, ajudou a formação dessa monarquia. Né? Por quê? Porque o rei passa a ter mais poder, as pessoas passam a apoiá-lo e isso ajuda na formação. Mas as guerras religiosas criavam uma instabilidade, né? E nós temos que lembrar que nesse período, após a reforma religiosa, então as nações, se o rei era católico, os súditos deveriam ser católicos, se ele fosse protestante, da mesma forma. Então as guerras religiosas, elas ganharam uma importância maior nesse momento e acabavam criando uma instabilidade no governo, né, na monarquia. E na França, nós vamos ter vários episódios, né, com relação às guerras religiosas, né? Conflitos armados entre católicos e huguenotes, que ficaram conhecidos, como ficaram conhecidos os calvinistas franceses, ocorridos então na segunda metade do século XVI. Aqui nós temos a imagem do massacre de Vassy, que aconteceu em 1562. Né? E aqui nós temos a imagem que é mais conhecida da Noite de São Bartolomeu, tá? Que aconteceu em 1572. Na França, as guerras entre católicos e protestantes chegaram ao fim no reinado de Henrique IV, que renunciou ao protestantismo, assinou então o Edito de Nantes, que concedia a liberdade religiosa aos protestantes. Veja, o Henrique IV percebeu que ele precisava resolver essas questões religiosas para que tivesse a estabilidade necessária para governar então essa monarquia, né? Para cuidar de outros aspectos necessários da governança, né? Então ele, sendo protestante, mas ele se converte ao catolicismo e faz o Edito de Nantes, onde ele permitia então que se professasse a fé protestante. E dessa forma ele consegue o apoio da população e a estabilidade necessária para governar. Vamos para a nossa terceira atividade da nossa aula. Sobre as guerras de religião na França, responda: em que consistiram essas guerras? Como e quando essas guerras chegaram ao fim? Copiem esse exercício no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Sobre as guerras de religião na França, responda: em que consistiram essas guerras? Como e quando essas guerras chegaram ao fim? As guerras de religião foram conflitos armados entre católicos e huguenotes. Chegaram ao fim com Henrique IV, que assinou em 1598 o Edito de Nantes, concedendo liberdade religiosa aos protestantes. Tá? Vamos fazer a retomada da nossa aula de hoje. O que nós vimos nessa aula? O que nós aprendemos nessa aula? Nós falamos sobre a formação da monarquia francesa. De que forma eles conseguiram formar esse Estado Nacional? Então, passaram pela Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi vencida, que aconteceu entre a França e a Inglaterra, entre 1337 e 1453. A França vence essa guerra e então o rei consegue o apoio para organizar esse Estado Nacional. O que ele precisava, além desse apoio para formar esse Estado Nacional? Ele precisava delimitar então um território, porque um Estado Nacional moderno tem que ter um território delimitado, tem que ter um exército, uma moeda única, leis comuns para todo o território. Então precisava organizar isso para então ser uma monarquia nacional. Estado Nacional moderno, monarquia nacional, hoje vocês podem entender como um país, porque tem uma delimitação, territorial e tem uma organização administrativa. Então o rei consegue isso, mas ainda ele tem as guerras religiosas. Então as guerras religiosas causavam aí uma instabilidade. E com Henrique IV, ele se converte então ao catolicismo, era protestante, se converte ao catolicismo, cria o Edito de Nantes em 1598 e permitindo a liberdade religiosa aos protestantes, e aí ele alcança a estabilidade necessária para organizar a monarquia francesa. Foi isso que nós vimos nessa aula. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.